Aleluia, aleluia, graças a Deus, aleluia, graça e paz, meus irmãos. Estamos vivendo um tempo bem diferente. Não foi diferente para a igreja no início, talvez para muitos brasileiros ou para nós que moramos no Brasil, talvez em alguns outros países também é bem diferente. Mas para a igreja nunca foi tão diferente assim. A igreja começou há 2000 anos atrás, e o povo de Deus que vinha profetizando sobre Jesus também, antes mesmo de Jesus, da igreja aparecer, também sofreu perseguições por aquilo que falava em nome de Deus, né? E a igreja de Cristo Jesus sempre padeceu perseguição. Na verdade, aonde há igreja, há perseguição. Aonde não há igreja, não há perseguição. A igreja ela foi chamada por um motivo muito específico. A igreja existe por um motivo específico. A Bíblia fala que a igreja ela existe para pregar o evangelho. Ela só existe para isso mesmo. A igreja não vive para ter um pensamento pessoal ou para viver uma vontade pessoal. A igreja existe para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. E não faz isso apenas com palavras. Não faz isso apenas falando, né? Se fosse só falando, então não faria sentido nenhum. O que faz sentido é a igreja pregar o evangelho com a boca, com atos, com as ferramentas que Deus deu a ela para fazer isto. Antes de começar a falar mais sobre esse assunto, eu queria ler com você. Aleluia. Aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 11, está escrito: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Aleluia. Aqui diz que a igreja, ela é chamada de fato para ser igreja, e para ser igreja, ou sendo igreja, se ela agir como igreja, se ela andar como igreja, testemunhando, usando as ferramentas. Eu vou dizer daqui a pouquinho aqui quais são as ferramentas que a Bíblia fala que pertencem à igreja, ou que constituem a igreja. Mas se a igreja andar assim, ela vai ser perseguida. A igreja, ela é o alvo do inferno, sempre foi. Eu sei que parece que existem algumas pessoas que se dizem cristãs, ou até que são cristãs mesmo, e que muitas vezes estão dormindo em um tipo de sono que os leva para longe da verdade bíblica, com relação a essas coisas que estamos falando aqui e lendo. Quando ouvem o que está acontecendo hoje e levantando nome de doenças, e com isto perseguindo a igreja, eles colocam a igreja no meio de qualquer coisa, dizem que a igreja deve ser a primeira a ouvir essas coisas, mas espera aí, eles estão dizendo para a igreja parar de fazer coisas, ou parar de ter tipo de comportamentos, ou de usar ferramentas que pertencem à igreja, que constituem a igreja, que faz da igreja uma igreja. Então você pode perceber claramente que existe a perseguição direta do inferno nisto. Hoje nós vemos as pessoas se levantarem contra as pessoas aqui. Eu quero me referir especificamente a cristãos. Porque as pessoas do mundo que não têm Jesus, elas não têm critério nenhum e não são ensinadas corretamente para agirem corretamente.
Mas aqueles que conhecem Jesus, que têm a sua Bíblia em casa e que a têm como padrão, como a palavra que os guia, essas pessoas devem aprender pela Bíblia como é que deve se portar e o que está acontecendo no mundo espiritual. E a Bíblia já nos avisa que nós não temos inimigos de carne e sangue, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Eu não estou dizendo que não se levantam pessoas contra nós. Eu estou dizendo que a Bíblia fala que o nosso alvo, o objetivo, não são essas pessoas. Quando Satanás consegue colocar no nosso coração algum tipo de sentimento errado, como ódio, por exemplo, apontando para as pessoas, nós estamos entrando exatamente no caminho que ele quer e saindo do que significa ser igreja. A igreja não deixa de ser igreja porque é ameaçada, mas a igreja não odeia os que a ameaçam. Porque a igreja foi chamada para pregar o evangelho para todos, inclusive para esses. A Bíblia manda amar os inimigos, amar aqueles que os perseguem. Eu quero que você ouça isso, amar aqueles que os perseguem. Amar aqueles que os perseguem não significa obedecer àqueles que os perseguem. Quando aquilo que eles estão dizendo para fazer, existe um comando de Deus acima do deles com relação ao comportamento. Aqui nós vemos que a igreja deve brilhar. Não, ela é sal, ela deve ter gosto. E ela deve ter uma luz que brilha. O gosto que a igreja tem é o gosto da vida de Jesus, da vida de Deus nela, que deve ser vivida e anunciada. O sal é esse. A luz que brilha nela, a luz que brilha, é a luz de Cristo, que vivemos, que mostramos. Assim como Jesus, ele podia mostrar o Pai, não pelo que ele podia falar do Pai. Ele podia sair falando, olha, o Pai é bom, o Pai ama vocês, o Pai cura vocês. Ele podia falar isso para todo mundo, mas ele saiu fazendo a obra, curando as pessoas, anunciando o evangelho de bondade, anunciando a verdade entre o povo, fazendo as obras e os milagres, e dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Isso é brilhar com a luz de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, porque quem podia vê-lo fazendo aquelas coisas, podia saber que o Pai estava fazendo aquelas coisas através dele. Que luz é aquela que brilhava nele? Que ele dizia que não é ele, mas é o Pai nele. Essas eram as palavras de Jesus. E este ainda é o evangelho vivido e de responsabilidade da igreja de hoje. Que não prega um evangelho no meio do caminho, que para quando surgem os problemas, que não segue adiante na estrada que iniciou um dia para caminhar, para obedecer e para fazer as coisas. O evangelho que vivemos é o evangelho da graça, da ousadia e da coragem. Eu quero que você entenda uma coisa, o diabo tem trabalhado com medo e a igreja trabalha com coragem. Se a igreja tiver medo, a igreja deixa de ser igreja. Nenhuma ferramenta divina funciona na igreja quando o medo está presente. O medo não pertence à igreja, a coragem pertence à igreja. Quando você ficar assistindo noticiários que falam sobre mortes, e eles vão aumentar muitas coisas, eu tenho certeza que estão fazendo isso, porque há um propósito grande atrás disto. E quando falam isso, a intenção é colocar medo, medo e mais medo, e pavor para atingir objetivos que o diabo sabe quais são. E com isso eles querem entrar no meio da igreja e colocar a igreja para ficar parada. Deixar a igreja sem agir, passiva. A Bíblia fala, por exemplo, que uma das ferramentas da igreja é impor as mãos. Nós somos enviados para impor as mãos sobre os enfermos. Porque dessa forma manifestamos a vontade de Deus, curando as pessoas. Quem disse isso foi Deus. Agora, se isso não fosse uma coisa importante, se isso não fosse fundamental, Jesus não faria isso e também não diria para fazermos isto. Porque foi Ele que disse. E esses sinais seguirão aos que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Veja que isso é uma grande responsabilidade que nós temos de usar a ferramenta. E nesses dias estão proibindo de impor as mãos. Proíbe de impor as mãos. Proíbem nos ajuntar como igreja, por exemplo. A Bíblia fala que temos que nos congregar. Temos que congregar. Obedecer os vossos líderes, ou seja, Deus levanta líderes, pastores.
que responderão a Deus pelo trabalho que executam, que fazem na direção do Espírito Santo. Mas eles proíbem também se congregar, mesmo que exista uma lei que diga que isso não pode ser feito. Mas em nome de uma doença, eles estão fazendo qualquer coisa. E proibindo a igreja, ou fazendo a igreja parar, tentando fazer a igreja parar. Mas eu quero te dizer uma coisa, a verdadeira igreja não para. Alguns que se dizem igreja, mas estão parados, não estão agindo como igreja, nem vivendo como igreja, e alguns nem mesmo são igreja. Porque a igreja não para. A igreja não desiste. A igreja está firme e forte, e a cada vez que ela anda, ou a cada passo que ela dá, ela já aponta para o outro passo, ela não retrocede. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho, ela existe, como eu falei aqui, para a pregação do Evangelho. Ela não vai apenas anunciar o Evangelho, mas ela vive o Evangelho, ela é a luz de Deus brilhando aqui. Ela, como eu falei aqui, ela é o gosto que o mundo precisa sentir de Deus, porque não existe nenhum paladar divino aqui, a não ser pela igreja. Ninguém vai saber quem é Deus, ou o que Ele é, o seu amor, sentir o seu amor, perceber a sua verdade, perceber a sua bondade, perceber que Ele é alguém que não esquece, mas que está sempre presente na vida das pessoas. Ele o faz através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, que caminha aqui para fazer a vontade dele, e não dela própria. A igreja não é a cabeça. A igreja é o corpo, a cabeça é Cristo. Então a igreja não anda onde ela quer, ela anda na direção da cabeça, e a cabeça já nos deu as instruções de como devemos andar. Não escolhemos a forma, e nem os meios. Sabemos o que devemos fazer e recebemos de Deus as ferramentas para isto. Oração, pregação do Evangelho, impor as mãos, nos congregar, nos ajuntar um com o outro. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A unidade da igreja, a proximidade, a unção que um transmite para o outro. Sempre foi assim. A igreja sempre foi perseguida. Desde o início até hoje. A Bíblia diz que aqueles que resolvem seguir a Cristo, padecerão perseguições, sofrerão perseguições. Agora, nós não temos nenhuma, se você ama o Senhor e o serve de coração, você não tem uma outra opção. Não podemos ser igreja e não ouvi-lo, não faz sentido nenhum. Se não ouvirmos, deixamos de ser igreja. Tem um texto que eu quero ler com você aqui, parecido com esse que eu acabei de ler. Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 16. Lucas 8, 16 diz assim, vou ler do 16 ao 18. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Você viu que está falando aqui a mesma coisa, ou pelo menos começa falando a mesma coisa sobre você não esconder uma luz. Está falando sobre a ação, o comportamento das pessoas que vivem como querem ou como devem viver. Isso mostra também, nos traz à memória o texto dos talentos. Que um foi entregue a uma pessoa, 2 a outra e 5 a outra. Nós sabemos que o de 5 multiplicou, não é? Dobrou, né, na verdade. O outro também fez a mesma coisa, de 2. Mas o que tinha um, enterrou. E você se lembra muito bem, se você conhece bem o texto, que o que enterrou o seu talento não teve nenhuma oportunidade ou chance. Perdeu até o que tinha. Ele devolveu o que tinha, e o que tinha foi dado ao que tinha mais. E aqui diz que aquele que tem vai ser dado, vai ser acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem, vai perder. Até o que pensa que tem, vai perder.
Sabe por quê? A Bíblia fala que a igreja, ela é igreja e também são trabalhadores. E o trabalhador é digno do seu salário. Falamos sobre provisão divina, falamos sobre muitas coisas, mas quando lemos a Bíblia, vemos que Deus não abençoa desobedientes. A Bíblia diz que aquele que quiser e me ouvir vai colher ou vai comer o melhor da terra. Aquele que quiser e me ouvir, a palavra me ouvir está em me obedecer. Aquele que quiser e me obedecer, comerá o melhor da terra. Ou seja, Deus não está prometendo o melhor da terra para quem não obedece, mas para quem obedece. E o trabalhador é digno do seu salário. Aqui mostra de um ponto de vista maior do que muitas pessoas pensam, que você precisa entender que a igreja ao qual Deus provê é aquela que continua trabalhando, servindo a Ele. As pessoas estão pensando, poxa, se eu ficar apenas firme e fiel ao Senhor, ou seja, não me desviar, eu já estou fazendo um grande trabalho. Não. Não se desviar. Alguém que está firme no Senhor não está pensando em se desviar. A igreja não está parada. A igreja, ela avança. Ela não para. Ela não fica parada esperando as coisas passarem. Como aquela pessoa que devolveu o seu talento e falou, está aqui, eu nem usei ele. Eu sabia que o Senhor era uma pessoa assim, assim, assim. Resolvi guardar e devolver. Ele falou, olha, você deveria ter feito alguma coisa com isso. A Bíblia fala que essa pessoa foi lançada num lugar de sofrimento. Ou seja, não houve para ela nenhum tipo de situação que ela pudesse reverter aquilo. Aquilo já conta do fim, a história, ou o fim da história de cada pessoa, que é o decorrer da nossa vida. Sabe, meu irmão, a pior coisa que podemos fazer é enterrar talento. Quando enterramos talentos, quando enterramos aquilo que Deus colocou em nossa mão, quando como igreja nós assumimos ir para Cristo, não é para ficarmos parados, mas para sermos trabalhadores, o corpo de Cristo, que obedece aos seus comandos. Se estamos aqui é para fazer alguma coisa. O mundo está clamando, o mundo está pedindo ajuda. E a igreja fica adormecida muitas vezes, parada em algum canto. Você entende? Ela está parada, adormecida. Você imagina Deus enviando o seu povo para ajudar o mundo, mas aí o diabo levanta pessoas do mundo que não têm Cristo, obviamente, e para fazer leis que contrapõem ou que são contra as palavras de Deus, e as pessoas, em nome disso, porque pensam que podem obedecer uma lei, porque a Bíblia manda obedecer a lei, aí eles não entendem que a palavra de Deus, os comandos divinos estão acima de qualquer lei. É por isso que morreram os discípulos, porque eles não obedeciam leis que eram contra a palavra, então foram condenados à morte. É por isso que vemos em outros países, cristãos sendo mortos também, porque eles contrapõem leis que proíbem eles de fazer aquilo que Deus mandou fazer. E é óbvio que eles não vão parar de pregar o Evangelho, de anunciar a verdade, de transformar vidas, de restaurar pessoas, de forma nenhuma. A igreja não para. A igreja não deve parar. A igreja é Deus em ação aqui. A igreja é Deus agindo. A igreja é Deus falando. A igreja é aquela que se move pelo poder divino. É a única coisa no céu que produz milagres aqui na terra. Porque tem conexão direta com o Pai. Se a igreja não fala, nada acontece. A Bíblia fala que como as pessoas vão poder crer se não há quem pregue? Você entende? Não há como crerem se não há quem pregue. Deus não vai pregar o Evangelho. E como crerão se não forem enviados? Ou seja, a parte do homem deve ser feita pelo homem. Se o homem não fizer, então Deus não fará. Mas Ele sabe que os seus filhos, fiéis a Ele, filhos que não negociam absolutamente nada com relação àquilo que foi dito a eles como ordenanças para fazer, para servir ao Senhor, e o que o fazem com todo o coração, entregaram a sua vida para isto, de fato amam o Senhor, não amam apenas de palavras, não amam apenas com pequenas músicas que cantam, não, eles amam de verdade, entregaram suas vidas de fato, eles não podem parar, eles não conseguem
conseguem parar, porque eles são a igreja de Deus, eles não conseguem ver o povo sem receber a verdade, sem receber a cura, sem receber salvação, porque é a igreja de verdade, a igreja que ama o Senhor e que foi chamada e que entregou a sua vida para servir ao Rei, ela não para. Ela não para. Ela continua. E alegre. Ela não vai triste nem chorando. Ela vai alegre, debaixo de um poder que esse mundo não conhece, debaixo de um amor que esse mundo não conhece. Nós não caminhamos com ódio, não caminhamos tentando matar pessoas ou pensando que as pessoas morrerem. Eu falei aqui uma vez, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um grande perseguidor da igreja. A Bíblia fala que ele suspirava, não é, morte, ele queria pegar as pessoas, a igreja, ele queria botar na prisão, ele consentia na morte. Ele era um grande perseguidor. Você imagina a igreja sendo perseguida, e tendo agora Paulo bem conhecido como seu grande perseguidor, porque ele se tornou alguém destacado nessa área de perseguir a igreja. Então ele era conhecido, Ananias depois fez menção sobre o conhecimento de que Paulo tinha quando Deus falou com ele sobre Paulo para restaurar a visão. E Paulo perseguia a igreja, e era alguém que assolava todos os dias em algum lugar, e procurava pegar alguém ali. Ele consentiu na morte de Estevão, estava lá quando Estevão foi apedrejado. Você não ouve uma palavra do apóstolo Paulo, ele continuou perseguindo, não houve uma palavra dele de arrependimento ou de nada com relação à morte de Estevão. Ele continuou perseguindo e querendo pegar outros também. O apedrejamento é uma morte horrível. Paulo estava lá, Paulo não sentiu absolutamente nada de misericórdia ou qualquer sentimento bom com relação a Estevão, vendo aquela forma de morte dolorida que ele estava vivendo naquele momento. Esse era o apóstolo Paulo. A igreja sabia quem ele era, mas a igreja não parava, continuava fazendo o seu trabalho, continuava indo, vencendo qualquer medo que iria pará-la ou paralisá-la. Talvez algumas pessoas, eu não sei, tivessem pensado, poxa, se o apóstolo Paulo morresse, meu Deus, como seria boa a nossa vida, não sei se alguém pensou isso, pode ser que algum crente desavisado, algum crente que não fosse de fato ainda vivendo como a igreja, algum novo cristão, talvez sem muita informação ou conhecimento de Deus, talvez pensasse assim, se o apóstolo Paulo morresse, talvez nós tivéssemos mais paz para pregar o evangelho, né? Não sei se pensaram ou não. Mas o apóstolo Paulo não morreu. Mas aconteceu uma coisa interessante. A Bíblia conta que num caminho em que ele estava indo para Damasco, com o propósito de prender ainda a igreja, de levar presos homens e mulheres, não é? E possivelmente até matar alguns se encontrasse, ou fosse essa a condição, como já tinha acontecido. No caminho, Deus se deparou com o apóstolo Paulo, na época conhecido como Saulo. E disse para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Nós sabemos que Saulo estava perseguindo os cristãos e não Jesus. Mas você sabe muito bem que quando você vive como Cristo viveu aqui, como igreja, você vive a vida dele assim como Jesus vivia a vida do Pai. E quem via ele, via o Pai. Se você está andando como Jesus andou aqui, então quem vê você também vê Jesus. E quem persegue você, persegue Jesus. E ele falou para Paulo, Paulo, por que você me persegue? Ele falou, quem és tu? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. A história mostra que Paulo então ficou cego, Ananias foi falar com ele, no comando do Espírito Santo, que conversou com Ananias sobre isso, para falar o que tinha acontecido. Ananias conhecia Paulo, falou, Senhor, o senhor conhece esse homem? E Deus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele sobre a transformação que ele tinha passado. Enfim, o apóstolo Paulo acabou se convertendo ao Senhor. De perseguidor, passou a ser um cristão perseguido. Veja que a perseguição não acabou com a conversão do apóstolo Paulo. Ela aumentou do lado de lá. A igreja continuou sendo perseguida por todos os cantos, por muitas outras pessoas que foram levantadas, que já existiam e foram levantadas muito mais ainda, inclusive para perseguir agora o seu novo convertido, o apóstolo Paulo. Ou seja, a perseguição
não diminui quando alguém se converte, mesmo quando um perseguidor se converte. O diabo levanta muitos outros para perseguir. Mas o fato é que a igreja nunca parou, o evangelismo sempre aumentou, mais vidas foram convertidas e salvas em Cristo Jesus, as curas aconteciam aos montes naquele lugar. Que maravilha! Esta é a igreja. Aonde a igreja está, deve haver vida, deve haver salvação, deve haver cura, deve haver liberdade. Porque onde há o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, aonde a igreja está, essas coisas devem haver. Você imagina, a Bíblia manda a igreja orar pelos enfermos, aí de repente você não pode orar por alguém que está enfermo, porque a doença dele é contagiosa, você não pode orar. Meu irmão, eu fui chamado para orar pelos doentes, no nome de Jesus. Ele me disse que eu deveria colocar as mãos e eles serem curados. Você acha que eu vou fazer diferente disto? Você acha que um homem do mundo que não tem Jesus, guiado por Satanás, porque o mundo jaz o maligno, você deve estar acordado, com os seus olhos abertos, para entender essas coisas. Vai dizer a mim que não é assim que deve ser feito? Quando a Bíblia diz que é exatamente assim que deve ser feito? Ou seja, quando as pessoas vão morrendo, porque a igreja não faz nada, porque ela está esperando a ordem do mundo para fazer. Enquanto isso, as pessoas vão morrendo, a depressão vai chegando, os problemas vão aparecendo, as pessoas não vão sendo salvas, vão morrendo sem salvação, e a igreja esperando a ordem para que ela possa sair. Meu irmão, acorde, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. O teu comando vem do alto, vem da palavra de Deus, não vem do mundo. Não vem das pessoas que não têm Jesus, que são dominadas pelo inferno, pelo Deus desse século. Abra os seus olhos. Acorde. A igreja não tem medo de prisão. A igreja não tem medo de repreensão. Do mundo, não. A igreja não tem prazer em desobedecer absolutamente nada. Nenhuma lei. Não. Mas nós estamos aqui para obedecer a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Porque amamos Ele sobre todas as coisas. Com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com tudo que somos, com tudo que temos. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, nos entregamos à morte todos os dias. Somos condenados como ovelhas destinadas ao matadouro. Por amor de ti, nos entregamos à morte todos os dias. Quem nos separará? Quando fala quem nos separará, é porque qual dessas coisas pode me separar de ti? Nenhuma delas, porque eu não deixo. Nada é maior do que o amor que eu tenho por Ele. Nada é maior do que o amor que Ele tem por mim, do que eu tenho por Ele. Eu me entrego ao seu amor, para ser fiel a Ele, e para me entregar à morte todos os dias, em obediência a Ele. A igreja não para. A igreja sempre caminha alegre. A igreja caminha com alegria no coração, com disposição no coração, com coragem, com ousadia, com intrepidez. A igreja não é temerosa. A igreja não é fraca. A igreja não é. A igreja é firme.
A igreja é sólida, ela está firmada em um alicerce forte. A igreja não retrocede, ela só anda para frente, a igreja avança, ela nem para, ela avança. A igreja rompe quando há água no caminho, qualquer dificuldade no caminho, os milagres estão ali justamente para que ela passe por eles. Esta é a igreja, esses somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, e devemos agir como igreja. Nos reunir, estarmos sempre ligados uns com os outros nas verdades que o Evangelho diz sobre a igreja, sobre como a igreja edifica um ao outro. Como um edifica o outro. Os dons foram colocados no meio da igreja, para que a igreja possa se edificar mutuamente. E para que o mundo conheça a Deus. Não só por meio de palavras, mas por meio de poder, de ousadia, de intrepidez, de milagres e prodígios. Amém? Se você é a igreja, se você está firme com essa palavra, com essa verdade, com o Evangelho, então você não pode parar, nem desanimar nesse momento, muito menos ter medo. Não acompanhe essas mídias. Não, pare com isso. Não propague, não divulgue o que eles estão divulgando como cuidado ou morte. Isso não é verdade, eles estão exagerando de forma grosseira, com propósitos por trás. Não propague isto. Amém? Mas vá até as pessoas e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas. Esse é um momento muito oportuno. Não deixe o diabo matar as pessoas enquanto você fica parado. Não, você não vai deixar ele fazer isso. Você entende que vivemos num mundo onde o diabo está atuando livremente. Eu não posso dizer livremente porque a igreja não deixa ele atuar livremente. Ele quer atuar livremente, mas não vai atuar livremente. Alguns não vão se levantar. Alguns não querem ser igreja. Mas a igreja verdadeira não vai parar. E ela vai se levantar. E ela por si só para Satanás. Ela por si só desfaz as suas obras. Deus tem os seus homens e mulheres cheios de coragem e ousadia, jovens, cheios de coragem e ousadia, pregando a palavra e o Evangelho como deve ser feito. Então que você viva e ande dessa forma. Somos o corpo de Cristo para agir como corpo de Cristo. Que possamos dizer aos outros, aquilo que você vê em mim, ou a cura que está saindo de mim, tudo que você pode ver em mim que não é natural, vem do meu Pai, vem do meu Senhor, vem do meu Rei. Eu quero anunciar a vida que eu recebi e que pode ser recebida por você também, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o dono da vida, aquele que deu vida a todos quanto o receberam. Então não pare, não pare, não pare, avance, seja fiel em todas as coisas, seja fiel em servir ao Senhor, seja fiel em contribuir. Tem pessoas que usam seu dinheiro para qualquer coisa, menos para o reino. Dão várias desculpas e não usam para o reino. O diabo tem seu dinheiro à vontade, milionários dão dinheiro para um monte de coisa aí fora, sustentam essa situação pecaminosa aí fora, porque o diabo tem seus homens que fazem isso com liberalidade. E muitos, quando tem que dar à igreja, pensam 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 1000 vezes. Mas aquele que é a igreja de fato, aquele que é a igreja de fato, aquele que é verdadeiro e que é fiel ao Senhor, já entregou tudo, é dirigido pelo Espírito Santo e sabe muito bem que ele é parte do que está acontecendo, ele com tudo que ele tem. Seja fiel em todas as coisas, em propagar o Evangelho, em levar a verdade, em manifestar cura, milagres e prodígios. Seja fiel em contribuir, seja fiel em todas as coisas. Fiel. Fiel. Esta é a igreja dos dias de hoje ou dos dias do fim. Hoje é uma sexta-feira, né? Hoje é o dia, que dia que é hoje? Hoje é dia 19, né? Uma sexta-feira, 19 de março. E vemos o que está acontecendo aqui. Mas, irmãos, você não deve ser intimidado pelo que está acontecendo.
e nem deve achar estranho isto. Isso iria acontecer ou vai acontecer outras vezes também. Mas permaneça firme e fiel ao que Deus diz em sua palavra. Leia a Bíblia e seja fiel ao que ela diz sobre todas as coisas. Amém? Eu quero orar por você. Se você estiver em casa com alguma doença, alguma enfermidade, qualquer que seja, eu quero crer agora, não é? Impõe as mãos sobre você mesmo e eu vou orar. Pai querido, obrigado, meu Senhor, pela tua graça e pelo teu favor. Eu creio, Senhor, na autoridade que recebi do nome de Jesus para fazer isto. Então, em nome de Jesus, eu dou ordem agora a toda enfermidade maligna, a toda enfermidade do inferno, a toda doença que saia desses corpos agora, em nome de Jesus. Vírus, seja lá qual for o problema, qual for a vida dessa doença, eu ordeno que morra agora em um nome de Jesus. Em nome de Jesus, vírus e verme da doença, morra e seque desde a raiz, saia desse corpo em nome de Jesus. E eu declaro agora cura e saúde entrando nesse corpo agora, em nome de Jesus. Em um nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Esse poder, ou essa ousadia que eu usei aqui, só pertence à igreja, somente a igreja pode usar. Eu sou igreja. Se você é igreja, você também pode usar, deve usar, na verdade você tem a obrigação de usar. Amém? Não enterre. Não faça isso. Não enterre os talentos, não enterre o propósito divino para a igreja. Não faça isso. É a pior coisa, que é um pior pecado que alguém pode cometer. Mas se levante para duplicar aquilo que foi colocado em nossas mãos como responsabilidade de Cristo para nós. Amém? Aleluia, é um tempo maravilhoso para mostrarmos quem é Deus e para mostrarmos seu poder, seu amor e misericórdia, a sua graça e a sua salvação. Então aproveite para fazer isto em nome de Jesus. Amém? Aleluia, um prazer para mim poder falar e chegar até onde vocês estão. E um prazer maior ainda saber que o seu coração recebeu essa palavra, para que você possa ser impactado e mudado por elas. Se alguma coisa acontecer com a sua vida e você for no sentido de você se explodir para o Senhor e se lançar como uma flecha nas mãos dele, com ousadia e intrepidez, eu vou ficar com muita alegria no meu coração de ter atingido o objetivo divino, de poder ajudar você, porque esta é a vontade divina para todos nós. Amém? Então, fiquem na paz e nos encontramos em nossa próxima reunião ou em nosso próximo vídeo. Amém, queridos? Até mais. Amém. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de nossas mensagens. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo nosso QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Agora, seja abençoado na prática da palavra.